blue eyes. I think about Manhattan. I don't know what happened, but I miss those times. Holding my hands on the subway so I wouldn't fall, still down I'd go, and you'd pick me up. Whether on those trains or when I felt low, running through streets like taxi cabs. I didn't know how good we had everything with us. Just know I miss it bad. I hope you think of me when you walk down Broadway. Hear me singing when you hear street bands play. I hope you think of me when you go back to the city. Hope you see me at the Soho Downer. Can't sleep when you pull no nighter. Hope you think of me when you go back to the city. Bom dia, flores do dia! Como vocês estão? Começando mais um vloguinho por aqui. Estou já prontinha, porque agora eu vou sair para fazer umas fotos com a Carol, que ela é brasileira, vive aqui em Madrid, e ela faz fotos de turistas, enfim, fotos de quem contratar ela pra fazer foto, né? E ela me chamou pra fazer umas fotinhas de portfólio, tanto pra ela quanto pra mim. Então eu vou encontrar com ela pra fazer as fotos, tô super empolgada. Fiz uma maquiagem, tipo assim, básica, do jeito que eu sempre faço, sabe? Com a diferença de que eu passei base, e normalmente base não é uma coisa que eu passo no meu dia a dia. Escolhi também um look bem básico, eu tô de calça jeans, um cintinho, uma blusinha neutra. Coloquei um negocinho no cabelo, mas tô levando mais coisinha de cabelo pra prender o cabelo de jeito diferente, sabe? Ao longo das fotos. E acho que eu vou levar um outro suéter também pra trocar, porque, né, dependendo de quantas fotos a gente fizer, seria legal trocar o suéter e ir lá no Retiro, que é onde a gente vai fazer as fotos. Tem banheiro, então é sempre uma experiência muito legal. Estou super empolgada. E eu achei que eu estava atrasada, mas descobri que estou adiantada, porque a gente marcou meia hora mais tarde do que eu estava pensando. O que é excelente, né, gente? Porque eu já tava achando que eu ia chegar pessimamente atrasada. Mas coloquei vários livros aqui, ó, nessa bolsa. Então tô com uma bolsa bem grande, cheia de livro pra gente usar nas fotos. Vou levar meu Kindle também pra usar nas fotos. Gente, eu nem sei assim muito. Vou dar uma olhada no Pinterest, caçar umas inspirações, mas vamos ver. E enquanto estava me arrumando, estava ouvindo um audiobook. Até mostrei pra vocês, iniciei o vlog mostrando isso. E é uma ferramenta sensacional para esses momentos, né? Quando você tá naquela curiosidade para descobrir como é que a história vai avançar, o que vai acontecer na trama, mas você não tá conseguindo ler no momento, tipo, ler literalmente com seus olhos, né? Então você lê com seus ouvidos, ou no caso, escuta um livro. Acabei de atualizar minha leitura aqui no Kindle, ó. Então sempre quando você para do Kindle para escutar o audiobook, ele depois, quando você volta pro Kindle, avisa até que página você foi. E aí ele atualiza automaticamente, gente. E eu estou lendo esse livro aqui, que é um lançamento da editora Arqueiro, A Voz do Coração, da Julia Whelan. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Mas, gente, eu tô muito apaixonada. E aqui é um livro que vai falar sobre o nosso universo, o universo literário, só que sob uma nova perspectiva, porque a gente está falando sobre audiobooks. A protagonista, a Suane, ela é narradora de audiobooks há 7 anos. E assim, é muito legal porque a gente conhece um universo completamente diferente. No Brasil, o audiobook tá chegando por agora, né? Tem uns 3 anos que esse mercado está sendo mais explorado, mas era uma coisa pra gente até então um pouco distante, né? E lá nos Estados Unidos, por outro lado, já é uma coisa bem próxima. Eles já narram livros há muito tempo e já tem um formato bem distinto de narração. Então, a Suane, ela é narradora, ela é atriz, se formou em Juilliard, assim, era uma estrela em ascensão até que ela sofreu um acidente. Esse acidente deixou marcas físicas em um lado do corpo dela e ela acabou perdendo também um dos olhos, o olho direito. E a gente sabe que esse acidente aí tem alguma questão talvez romântica envolvida, não sei exatamente, ainda não fomos desbravados. Mas o X da questão é que a Suane, ela tem pavor de romance, gente. Ela não acredita no Felizes para Sempre, ela não acredita que essas coisas podem acontecer, nesse desenvolvimento de relacionamento, ela não tem fé nisso aí. Por conta disso, até, ela não narra livros de romance. Então, ela narra outros tipos de história e ela sempre deixa
o romance ali de ladinho, porque realmente não é uma coisa com a qual ela se sente confortável. Só que quando a primeira autora que ela narrou, que ela começou a vida narrando romance, né, porque você não começa fazendo as coisas que você quer, essa primeira autora que ela narrou morreu e deixou ali no espólio dela, né, um último livro que ela gostaria muito que a Suane narrasse, e que a Suane narrasse junto com o Brooke, que é um narrador de romance muito conhecido, muito famoso. Sabe, tipo, você baba no boy da capa do livro. Então, no caso desse livro, as leitoras, elas babam na voz do narrador, tá? E aí, a June, que é essa autora que morreu, né, deixou aí esse pedido e a Suane acaba aceitando. Porque, né, ela sente ali no coraçãozinho dela que ela merece fazer isso pra autora, né? Que a autora merece receber isso dela. E 2, porque a grana é boa, entendeu? A grana é sensacional. E ela tá precisando de dinheiro pra bancar a avó dela, que tá numa clínica para idosos. Então, ela aproveita pra garantir essa grana. E aí, ela e o Brooke, eles começam a conversar muito enquanto eles estão narrando um livro. E é muito legal porque a gente conhece um pouco desse universo de narrar livros, né? Sobre como você precisa ter sintonia quando é uma narração dupla, sobre como vocês vão mencionar as palavras, fazer os sotaques, todas essas questões. E eu tô curtindo bastante como isso tá sendo desenvolvido. O nome do livro já diz muita coisa, né? A Voz do Coração. Que a gente vai ter esse casal aí que eles vão se conhecer muito através da voz, através de falar, através de mensagens. Eles não vão se ver por muito tempo, então eles ficam no anonimato. Só que o começo do livro leva a Suane para uma convenção de romances. Então, ela vai numa convenção literária, na verdade, vai no bloco de romances fazer uma entrevista ali e lá ela vai conhecer um cara. E eles vão passar uma noite que vai ser tipo assim, muito uou, entendeu? Então ela volta pra casa, tem esse novo projeto pra trabalhar, muita coisa acontecendo e você vai criando seus fanfic, né? É sobre isso, é sobre criar suas fanfics. Então, tem muita água passando por debaixo dessa ponte. Eu estou amando, é aquele tipo de livro que você não consegue largar, sabe? Você começa, você desbrava essa história, você vai. Além disso, tem muitas partes da narrativa que são de mensagens de texto, então eu acho isso muito legal. Gosto bastante quando os autores trazem, né, esse tipo de diálogo que a gente tem no dia a dia para as histórias. Eu acho que engrandecem bastante a trama. E enfim, vou compartilhar com vocês essa experiência, enquanto compartilho, obviamente, um pouco mais do meu dia. Pra não me atrasar, como basicamente é do meu feitio, né, gente? Eu tenho que ser uma mulher um pouco mais pontual. Vou mostrar pra vocês o meu look e já vou logo sair. Vou mostrar de corpo inteiro. Vou mostrar aqui porque meu marido está em casa. Está fazendo reunião lá na sala, então se eu falar lá no quarto, ele vai atrapalhar a reunião dele. Mas enfim, ó como ficou o lookinho. E aí eu tô com meus Nikes brancos no pé, que estão podres de sujo, gente. Esse tênis tá assim, tipo, gritando, falando: Bárbara, desiste de mim. Só que eu não desisto. Eu queria muito tirar o esmalte, porque eu acho que o esmalte não tá combinando muito com o meu look. Acho que eu vou passar no mercado antes de ir comprar algodão e acetona, porque acetona... Eu vou comprar algodão, porque acetona tem. E tirar esse esmalte. Não, mas acho que não vai atrapalhar aqui, não. So good back then, what a sweet way. Kisses on the river, from gold to silver. Now we're just in gray. I'm singing away into rooftops, drunk songs of you. It's nothing at all. It breaks my heart, asking why. We put city lights to shame, lit up streets with both our names. The love stood so tall, and there'll never be one to say. I hope you think of me when you walk down Broadway. Hear me singing when you hear street bands play. Hope you think of me. Tô falando aqui com a Carol. Dê oi, Carol. Oiê. Nossa, crianças, peraí, calma. Gente, rolam as visitações aqui no Retiro. As escolas trazem as crianças e elas ficam passeando. Enfim, Carol e eu estamos aqui fazendo nossas fotinhas, carregando mochila pra cima e pra baixo. Ai, e as fotinhas estão ficando muito lindas. Estão mesmo, estão bem legais. Estamos tristes, só que a grama tá super molhada. E daí não dá pra fazer tanta foto no chão, né? Mas dá pra fazer umas fotos boas.
Então estamos aproveitando bastante. Eu de óculos, eu não conseguia ver se a exposição tava boa. Mas acho que está ok. É isso, vamos fazer agora umas aqui perto do estanque. E depois a gente vai numa feirinha de livro que tem aqui perto. Fazer mais algumas. Olá, como vocês podem ver, já voltei das fotos. Gente, eu nem consegui filmar muito, porque a gente ficou transitando bastante pelo Retiro. Eu tava com a mala cheia de livros, levando de um lado pro outro. Eu tinha que ficar prestando atenção na bolsa, enquanto se afastava pra fazer foto. Enfim, um trampo, mas foi muito legal. Eu tenho alguns resultados aqui já. Olha essa foto, gente. Ó. Não, essa não. Olha essa. Linda. Então, tenho algumas aqui, mas tem várias fotos. A gente fez muita foto. E agora estou em casa. Tá uma temperatura gostosinha. Hector viajou a trabalho. Eu também não fiquei muito lá. A gente fez as fotos mais rápido porque Hector ia viajar. Então eu queria vir pra casa pra poder dar tchau pra ele, que a gente vai ficar sem se ver por uns dias, né? E aí, a gente almoçou e tal, ele foi viajar. E hoje eu estou num dia mais tranquilo, assim, não tenho tantas coisas de trabalho pra fazer. Então, quero focar na minha leiturinha. Aqui tem o dentista, hoje eu vou trocar a placa do aparelho, né? Vou pro dentista daqui a 1 hora, mais ou menos. Enquanto isso, eu vou ler um pouquinho. Estou em 45% de A Voz do Coração. Tô ansiosa pra descobrir os acontecimentos com a Suane, porque ainda tá meio oculto o que aconteceu com ela, sabe? E toda essa questão dela com o romance, mas eu tô amando muito a interação dela com o Brooke, sabe? Das mensagens, das conversas. A gente tá conseguindo conhecer muito um do outro através desses contatos. E uma das coisas que eu mais tô gostando também é que a Julia, ela faz umas críticas muito legais aos livros de romance, ao mesmo tempo em que ela tá escrevendo livro de romance. E assim, não é exatamente uma crítica de, nossa, são uma merda, nanã. É tipo assim, ela fala sobre o livro de romance da maneira como não leitores de romance falam e pensam do livro. Só que ao longo do caminho, né, porque a protagonista não é uma pessoa que gosta de livro de romance, então ela fala dessa maneira. Mas ao longo da trajetória dela, ela vai aprendendo a gostar dos livros de romance, ela vai aprendendo a entender e a compreender e a aceitar. E isso é muito legal, essa mudança da personagem, sabe? Eu tô curtindo bastante enxergar a história por essa ótica também. Voltei do dentista, troquei minha plaquinha. Sempre no primeiro dia que coloca dá mais pressão, né? E aí eu fico 2 semanas, aí ela já me dá uma nova que eu troco em casa. Daqui a 2 semanas, depois de 4 semanas, eu volto lá pra trocar e pegar uma nova. E aí ela falou que provavelmente no próximo mês eu já vou colocar as borrachinhas que eu vou precisar colocar também pra puxar, né? Então
É isso. Mas o primeiro dia é sempre um pouco mais tenso, um pouco mais denso, mas depois melhora. Eu achei até que eu ia sentir mais dor do que eu tô sentindo, sabe? Eu sinto mais dor pela manhã, porque eu acho que é quando fica mais tempo realmente comprimido. E aí, de manhã, quando eu tiro, eu sinto assim os dentes meio moles, doloridos, sabe? Mas depois, ao longo do dia, eu não sinto tanta dor e também não é uma dor que perdura, assim, por muito tempo, não. Mas, enfim, voltei pra casa, peguei um doce que eu comprei. Esse final de semana eu comprei vários docinhos na padaria que eu amo. E daí, eu comprei esse aqui, de maracujá. Então, vou comer um docinho enquanto continuo meu livro. E, gente, eu tava até comentando aqui, pensando aqui em falar com vocês no vlog, né? Que eu sinto muita falta de uma coisa que eu fazia antes. Logo quando eu comecei a trabalhar só com meu trabalho na internet, né? Sair do emprego que eu tinha, CLT, eu sempre dedicava 1 ou 2 dias na semana pra ler, assim. Eram dias que eu realmente não criava muito conteúdo, tipo, não gravava, não editava, não fazia foto, sabe? Postava stories, porque, né, stories é normal, é do dia a dia, assim, mas era um dia que o foco era muito específico em ler. E eu sentia que eu tinha 2 coisas positivas com isso. Uma de que eu conseguia me focar mais pra ler dentro da minha semana, porque acaba que apesar do meu trabalho ser ler, eu sinto às vezes que eu tô sempre lendo um pouco meio que correndo, sabe? Tipo, nossa, eu tô com prazos e tal, e isso é um saco. E 2, porque eu sinto que me ajudava muito na criação de conteúdo, porque era um dia que eu tinha pra não ficar pensando muito nisso, sabe? E era um dia que eu tinha ideias e que eu anotava essas ideias, mas que não era aquele dia de ficar pensando que eu tenho que criar, o que eu tenho que criar, sabe? Exercer, tipo, de uma maneira muito mais tranquila. E eu parei com isso ao longo dos anos, assim, porque o trabalho acaba chamando, você tem que fazer coisa de trabalho, responder e-mail, tem que ficar fazendo essas coisas de dia a dia, assim, que você tem que fazer todo dia e você se prende a fazer isso todo dia. E daí eu percebi que isso tava me fazendo falta, então eu quero voltar a implementar esse dia de realmente eu me dedicar a ler, porque o meu trabalho é ler, e se eu não ler, é muito bom falar, o meu trabalho é ler, né? E se eu não ler, eu não tenho conteúdo pra passar pra vocês, sabe? Então, muito legal, assim, eu fiquei pensando e refletindo sobre o que era que eu fazia no começo, quando eu comecei a trabalhar só com livros e que me dava bons frutos, e o que é que eu parei de fazer pra eu tentar entender também um pouco desses momentos em que eu me sinto muito pouco motivada a criar conteúdo, pouco motivada a fazer as coisas. E eu parei para perceber que talvez esses dias que eu colocava na minha rotina, que eram dedicados a ler, estivessem fazendo falta. Então, é um ponto muito interessante e uma coisa que eu quero muito trazer. E, bom, eu estava lendo A Voz do Coração, lá no dentista. E, gente, um ponto muito interessante desse livro, eu tô em 63%, né? Uma coisa muito interessante do livro é que ele fala bastante sobre perdas. A Swan, ela tem uma avó, que é a Bárbara, mesmo nome que eu. E a Bárbara, ela foi uma atriz de muito sucesso, tipo, teve uma época de sucesso, teve uma época de decadência, mas ela foi uma atriz e foi ela quem inspirou a Swanny a ser atriz também, né? E aí, a Bárbara, ela hoje em dia vive numa casa de residentes, né, pra idosos, e ela tem episódios de perdas de memória, porque ela já é uma mulher de 90 e poucos anos, então ela já tem aquelas confusões mentais de não conseguir entender o que tá acontecendo, presente, passado, enfim. Não é uma mulher 100% lúcida. E aí a gente vê muito esse sentimento da Swanny com relação a essa perda, mas a gente vê muito também essa perda da avó, né? Tipo, das memórias, do lugar onde ela está, da construção de vida como um todo, dela não lembrar de intercorrências da vida, dela não lembrar de como é que ela chegou ali, e dela ter esses momentos de achar que ela tá no passado e todas essas questões. Então a gente fala muito sobre essa perda de memórias e no que essa perda de memórias acarreta tanto na vida da avó quanto na vida da neta. Inclusive a ligação entre a Swanny e a Bárbara, ou a Blá Blá, como é o nome dela no livro, porque a Swanny não sabia falar Bárbara quando pequena e falava Blá Blá, né, e ficou como apelido. Mas essa ligação é uma das coisas mais bonitas e mais fortes do livro. Mas eu gostei de como a Julia usou essa questão da perda, nessa relação
da Suane com a Bárbara, mas também com relação à própria Suane e com relação ao acidente dela, a perda do olho, enfim, a como tudo aconteceu. Inclusive, eu já sei o que aconteceu, assim, e é muito interessante esse sentimento e essa dualidade que ela tem com relação à avó e com relação a si mesma. Mas essa dualidade se estende também ao Brook, né? A gente, conhecendo ele através das conversas com a Suane, sabe que perda também é uma constante na vida dele, perda também é um tópico com o qual ele precisa lidar, e é interessante a gente enxergar as perspectivas desses três com relação a perdas. E agora tem uma outra questão que surgiu aqui na trama que eu tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer, como é que vai ser desenvolvido. Lá no começo eu falei pra vocês que a Suane tem um encontro com o Nick em Las Vegas, né, numa noite ali de um evento literário, enfim, tem uma noite super legal. E eles perdem o contato, porque na verdade eles se conhecem de uma maneira um pouco assim, será que você é você mesma? Ela dá um nome falso, enfim, várias coisas. E eles se desencontram, né? Então ela fica pensando no Nick, ela fica tentando catalogar o Nick ali ao lado do Brook, tem várias questões disso. E enfim, surgiram novas vertentes na história e eu quero saber como é que isso vai se desenrolar. Eu tô gostando porque apesar de ser um romance, da gente sentir o romance, as conversas entre o Brook e a Suane são muito divertidas, muito gostosas, muito também profundas, sabe? Mas tem todo aquele quê de insinuação, de provocação que eles falam sobre o tema também, sabe? É como se fosse um tópico, tipo assim, é natural da conversa deles dois. Mas é muito profundo, e a forma como a Julia tá conseguindo trazer essa narrativa, aprofundar o romance, eu tô curtindo bastante. Então, assim, falta 37% pra terminar. Mas assim, é tão fluido que eu acho que eu vou terminar de uma tacada só, porque eu tô bem envolvida com a história e tô bem curiosa pra saber pra onde é que vai. Felt the hurt. It's you that made me love myself. In a way, I've wanted someone else to love me. I guess that's why I love you more the more the days pass by. If I ever lose you now, I'd be losing myself too. And I won't ever put you down. All my heart hopes you never do. If the world Tomei um banho, coloquei um pijaminha, dei uma organizada aqui na casa. Ai, gente, essa sensação assim de fim de dia, onde eu posso relaxar e descansar, é muito boa. Inclusive, estou seriamente pensando em pedir um McDonald's pra jantar, sabe? Porque, né, aproveitar que o digníssimo não está aqui, comer besteira, porque quando ele está aqui eu sou uma pessoa saudável. Mas agora eu vou jogar um pouquinho de videogame. Eu sou completamente apaixonada por jogar videogame. E assim, eu percebi uma coisa no videogame, porque ele é muito fora do meu trabalho, sabe? Como eu trabalho vlogando, eu trabalho mostrando a minha vida, eu trabalho compartilhando as experiências que eu tenho com leitura, com filmes, com série, acabava que eu assistia e consumia todo esse tipo de conteúdo com um olhar muito crítico pra comentar depois, pra falar pra vocês, sabe?
E aí eu sentia que mesmo quando eu estava tendo esses momentos que seriam de lazer, né, eu tava meio que trabalhando junto. E assim, é legal, é muito bom a sua vida ser o seu trabalho, mas também tem um peso um pouco maior nesse quesito de que você não parece que não tá se divertindo nunca, em momento nenhum, sabe? Você sempre tá com essa sensação de que, de alguma maneira, aquilo ali pode ser utilizado para trabalho. E eu já tenho isso em muitas esferas da minha vida. E isso vai existir em todas as esferas da minha vida. Mas eu sentia que eu precisava ter alguma coisa que não fosse ser tão abordado, sabe? Alguma coisa que fosse ser um pouco menos pesada. E aí eu tenho duas coisas que pra mim são assim hobbies realmente, que são coisas que quando eu estou fazendo eu me desligo completamente do meu trabalho, e eu acho isso pra mim muito bom porque descansa demais o meu cérebro, que é jogar videogame e ler fanfic. Então são coisas sobre as quais eu não comento, que eu não falo tanto. Obviamente que vez ou outra eu indico um jogo, acho legal e tal, mas eu não tenho aquela expertise em jogos, então eu não me sinto naquela obrigação de indicar jogos super bons, sabe? De que tudo tenha que ser super incrível. Então é uma coisa assim que alivia demais o peso que o trabalho traz pra minha vida, porque a minha vida é o meu trabalho. E que, enfim, no final de um dia, jogar um Animal Crossing ou um Fortnite pra mim é uma delícia. Sometimes found where it all fell apart, 'cause I've been losing my mind. Hell, I've lost my heart. Don't know when or how it got so messed up. We started off so damn right, but you left the place that we called love. I still remember that night. Yeah, yeah, yeah. Concluí a leitura agora à tarde. Gente, eu estou completamente apaixonada. Mas uma coisa que eu quero muito destacar nessa história aqui, que eu acho que pra mim foi o que mais me deixou empolgada e me deixou, sabe, feliz por ter lido o livro, é como ela é uma história muito verdadeira. É interessante porque é um livro que fala sobre livros, fala sobre especificamente romances, o arquetipo do romance, a construção de narrativa do romance, a expectativa que o romance gera na gente, e traz dentro da própria história esse paralelo do que é o romance do livro, o que é o romance da vida. E eu acho que é um livro que quebra um pouco a expectativa, no sentido de que a gente fica pensando como pessoas, né, em viver romances, e a gente não percebe que a gente vive romances ao longo da vida. A gente vive experiências românticas que podem terminar bem ou podem terminar mal. O viveram felizes para sempre não quer dizer que você sempre vai ser feliz, que você sempre vai ter experiências positivas dentro de um relacionamento. Você também vai ter experiências negativas, você também vai brigar, você também vai discutir, você também vai se separar, vai reencontrar, vai encontrar um novo amor, vai viver outras experiências. A vida ela é feita de ciclo. E o feliz que você precisa viver não necessariamente é compartilhado com outra pessoa, mas também pode ser compartilhado com outra pessoa, sabe? Então, esse questionamento do que é realmente viver um romance, das expectativas que o romance deixa na vida da gente e do medo que a gente tem das nossas expectativas não serem atingidas no momento que a gente vive um romance, é muito real. E eu gostei bastante de como esse debate foi abordado aqui no livro, sabe? Eu acho que a Julia, ela conseguiu fazer isso de uma maneira muito interessante, porque levou a gente a pensar ao mesmo tempo que levou a gente a sentir. E eu achei isso um dos pontos mais interessantes do livro, na minha concepção. Eu achei, claro que é na minha concepção, né? Um outro ponto que eu acho muito legal do livro é essa abordagem da carreira, né? A gente tem a Bárbara, que é a avó da Swan, que é a protagonista, e a Bárbara, ela foi atriz, então ela foi atriz ali naquele período dos anos 50, 60, 70 de Hollywood, sabe? Então era uma época onde as atrizes eram muito mais cobradas, muito mais abusadas, mas isso segue na indústria até hoje. Então a gente tem a Daku, que é a melhor amiga da Swan, que também é uma atriz, e a gente tem, né, ali os paralelos de tudo que a
a Bárbara viveu no passado. Tem várias cenas que a Suen fala sobre a situação de uma maneira assim, do dia a dia, sabe? Como ela vivencia. Nossa, minha avó não comia, eu não via a minha avó comer. Então, sabe aquela questão da magreza excessiva? E aí a Dako tá com um personagem ali que ela precisa mudar toda a rotina dela pra se adequar a esse personagem. E muito também que tá dentro, obviamente, aqui da indústria, né? Do cinema e da TV, enfim. Mas que pra gente é na indústria do geral, daquela necessidade que a gente tem de estar o tempo inteiro trabalhando, de estar o tempo inteiro produtiva, de que a gente consegue fazer tudo o tempo inteiro e que a gente até se culpa quando a gente para, quando a gente quer descansar, quando a gente quer tirar um tempo só pra nós. Então eu gostei bastante dessa abordagem aqui também. O Brook, ele é um personagem secundário da história, né? Ele é o par romântico, mas ele é um personagem que ele tá um pouco mais em segundo plano, a gente vai conhecendo ele aos poucos, mas eu gostei do fato de que a Julia introduziu problemáticas pra ele, introduziu situações pra vida dele, não tantas. Fui rudemente interrompida pela minha bateria descarregando, mas já peguei outra. Bom, então, como eu tava falando, a Julia, ela inclui aqui, né, problemáticas da vida do Brook, questões que ele precisa lidar, e essas questões são abordadas no decorrer da narrativa, são abordadas ao longo do livro. Então, ela faz dele um protagonista, mas também um personagem secundário ao mesmo tempo, traz problemáticas pra ele e lida com essas problemáticas. Também gosto muito do fato de que não é aquele romance estratosférico, sabe? Não é aquela coisa assim de, nossa, isso é muito irreal. Obviamente que tem um plot real, tem ali todas aquelas questões de encontros e desencontros e surrealismos que a gente encontra dentro do romance, mas a partir do momento que o casal tá vivendo essa experiência romântica, a gente sente que aquilo é natural, sabe? Que a gente pode encontrar uma pessoa vivenciando uma experiência romântica parecida. E eu também gosto do fato de que tem vários tipos de casais. Tem casal que não deu certo, tem casal que deu super certo, tem casal que quis dar certo, mas no fim não deu. Teve amores que duraram vidas mesmo que eles estivessem separados. Então, tem vários tipos de relacionamento que são abordados dentro da trama e que faz a gente perceber que existem vários tipos de relacionamentos e é isso aí, sabe? Então eu gostei demais, eu gostei muito de entrar nesse mundo do audiolivro. Inclusive tem aqui uma questão muito importante sobre essa substituição do sentimento humano pela máquina, né? Que é uma problemática muito grande. A gente tem agora o chat GPT, GTP, não sei como é que chama, mas é um robô fazendo a gente. Tem também a inteligência artificial que faz ilustrações. Então é muito interessante a gente refletir um pouco sobre o quanto esse avanço tecnológico e o quanto essa substituição de pessoas por máquinas, especialmente nesse tipo de situação que exige sentimento, é problemática. E eu gostei bastante de como isso trouxe para reflexão, sabe? O que eu senti é que a Julia, como autora, ela joga alguns pontos para você e ela fala: pensa aí sobre isso. Ou se você também não quiser pensar sobre isso, não pensa, passa direto. Não vou te dar um sermão aqui, entendeu? Mas eu coloquei essa pulguinha atrás da tua orelha, se você quiser coçar ela, ótimo. Então eu gosto muito desse tipo de narrativa também, desse tipo de coisa que o autor faz, sabe? De trazer a crítica pra você pensar se aquilo é uma crítica ou não, pra você pensar se aquilo vale ser discutido ou não. Eu acho que esse é um ponto muito, muito positivo da narrativa. Enfim, A Voz do Coração, gente, foi assim, um livro delicioso, divertido, envolvente, dramático, com uma protagonista maravilhosa. Foi muito incrível observar o desabrochar da Suene, né? Toda essa parte assim dela, ou Suane, ela falou no começo, mas eu já não lembro. Mas assim, toda essa questão de como ela se enxerga com as sequelas do acidente dela, de como ela enxerga o romance, de por que ela enxerga o romance desse jeito, das expectativas, da vivência, da família, todas essas questões assim foram muito bonitas, tiveram quotes sensacionais que eu marquei, então assim, ai gente, gostei demais, indico muito para as românticas assim como eu. Vai ser uma leitura que vocês vão curtir. E tem sempre aquela discussão sobre ficção feminina, que eu amo quando os livros trazem essa discussão, né? Por que que o livro é livro de mulher? Livro de mulher nata, gente. O livro é livre e é isso aí. E bom, por hoje eu fico por aqui. Vou pedir meu McDonald's pra jantar. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog. Se vocês gostaram, já sabe, clica no joinha pra mim, se inscreve e ativa as notificações pra receber tudo que eu publico em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo, então. Um beijo e até lá. Tchau!